E se eu dissesse que existe um animal tão estranho que, em algumas partes do mundo, ele não é visto como um ser vivo comum, mas como um presságio? Na vastidão da natureza, onde ainda se escondem alguns dos maiores segredos da natureza, há criaturas estranhas que desafiam tudo o que acreditamos entender sobre o mundo selvagem. Animais raros que parecem reais demais para serem lendas, e estranhos demais para se encaixarem confortavelmente em qualquer explicação simples. Encontrá-los não provoca apenas curiosidade, provoca desconforto, dúvida e, às vezes, medo. Ao longo da história, o comportamento animal sempre foi observado com atenção, mas nem sempre compreendido. Quando algo se move fora do esperado, quando surge apenas na escuridão, quando carrega formas que fogem ao familiar, a imaginação humana costuma preencher os espaços vazios. É assim que a ciência, o folclore e o instinto entram em colisão. E é exatamente nesse ponto de tensão que algumas das histórias mais intrigantes do mundo natural nascem. Talvez você já tenha visto em algum momento um animal que parecia irreal demais para existir. Se já aconteceu, vale a pena compartilhar essa experiência, porque essas percepções dizem tanto sobre nós quanto sobre as criaturas que observamos. Explorar esses encontros incomuns é uma forma de compreender melhor não apenas a natureza, mas também os limites do nosso próprio olhar. Há espécies que vivem longe da luz do dia, que surgem e desaparecem sem aviso, deixando apenas perguntas no lugar. Em muitas culturas, esses seres foram transformados em símbolos, sinais ou ameaças, não por aquilo que fazem, mas por aquilo que parecem ser. E quanto menos entendidos, mais carregados de significado se tornam. Continuar acompanhando essas histórias permite que mistérios pouco conhecidos ganhem espaço, e que o mundo selvagem seja visto além do medo ou da superstição. Porque quanto mais nos aproximamos dessas criaturas estranhas, mais evidente se torna uma verdade incômoda e fascinante. A natureza não foi feita para ser simples, nem totalmente compreendida. E talvez seja exatamente isso que a torna tão irresistível. Pouco a pouco, o véu começa a se mover. A história aponta para uma ilha isolada pelo oceano, onde a noite cai rápido e o silêncio parece observar de volta. Madagascar não é apenas um lugar no mapa, é um experimento antigo da natureza. Um laboratório vivo onde animais raros evoluíram sem testemunhas humanas por milhões de anos. Ali, no mundo selvagem que desperta quando o sol se apaga, existe um primata que raramente se deixa ver, como se preferisse permanecer entre o rumor e o boato. Os habitantes das florestas o conhecem antes mesmo de pronunciar seu nome. Falam dele em voz baixa, desviam o olhar, mudam de caminho. Dizem que aparece quando não deveria, que surge entre troncos como uma pergunta sem resposta. O comportamento animal desse ser parece simples à distância, mas perturbador de perto, porque ele observa mais do que é observado. Seus movimentos são cautelosos, quase calculados, e cada pausa carrega uma intenção difícil de decifrar. Com o tempo, o nome emerge, sussurrado primeiro, depois reconhecido. Aie, aie. Um som curto, quase infantil, que contrasta com o peso simbólico que carrega. O aie-aie vive nas copas, solitário, percorrendo galhos como se conhecesse cada fissura da madeira. A noite é seu território, e nela ele escuta detalhes que passam despercebidos a outros animais, como se a floresta falasse apenas para ele. Há algo em seu corpo que prende a atenção, um detalhe que parece destoar de todo o resto. Um dedo fino demais, longo demais, sempre em movimento, tocando, batendo, explorando. Para quem observa sem contexto, esse gesto parece estranho, talvez inquietante. Para quem vive ali, esse dedo virou símbolo, sinal, presságio. É nesse ponto que a adaptação se transforma em mito e a sobrevivência em ameaça. O aie-aie não caça como se imagina um predador. Ele investiga, encosta o ouvido no tronco, bate de leve, espera. Quando encontra o que procura, age com precisão silenciosa. Cada movimento revela uma solução engenhosa criada pela natureza, uma resposta a desafios invisíveis. Ainda assim, essa eficiência não trouxe proteção. Pelo contrário, tornou-se motivo de temor, como se compreender fosse mais assustador do que ignorar. Entre histórias antigas e encontros raros, a figura do aie-aie foi se tornando algo além de um animal. Criaturas estranhas costumam ocupar esse espaço incômodo entre o real e o imaginado. Olhos grandes refletindo a luz da lua, orelhas sempre atentas, dentes que nunca param de crescer. O conjunto desafia expectativas humanas, e quando a lógica falha, o medo encontra terreno fértil.
Assim, em algumas regiões, o simples avistar desse primata basta para alterar destinos. Não por agressão, não por ataque, mas por significado. O medo molda decisões rápidas, e decisões rápidas deixam marcas profundas no equilíbrio da floresta. A natureza, tão paciente em seus processos, sofre com respostas imediatas, enquanto os segredos da natureza continuam sendo mal interpretados. Ainda assim, o Ai segue seu caminho noturno, indiferente às histórias que contam sobre ele. Sua existência é uma negociação constante entre adaptação e sobrevivência, entre permanecer invisível e deixar sinais de sua passagem. Cada larva extraída, cada árvore explorada, reforça seu papel silencioso no ecossistema, mesmo quando esse papel é ignorado. Enquanto isso, a floresta continua respirando em ritmos antigos, rangendo, estalando, escondendo presenças entre folhas e sombras. Cada noite recompõe o cenário, apagando rastros e confundindo certezas. Nesse ambiente, o comportamento animal parece improviso, mas segue regras silenciosas que raramente percebemos. A sensação é de caminhar à beira de algo maior, onde criaturas estranhas existem, não para serem entendidas rapidamente, mas para lembrar que a natureza guarda respostas que não se oferecem sem pressa. Mistério persiste ali sempre. Talvez o mais intrigante não seja o que o Ai faz, mas o que ele provoca em quem o observa. Animais raros têm esse poder estranho de revelar mais sobre nossos medos do que sobre seus próprios instintos. Ao acompanhar essa investigação, vale perceber que o mundo selvagem guarda camadas que só se revelam a quem aceita a dúvida. Se alguma palavra surgir para descrever essa sensação, deixe-a ecoar aqui, porque a história do Ai ainda está longe de mostrar sua face mais profunda, e o próximo passo promete desafiar tudo o que pareceu compreensível até agora. Quando a noite se fecha sobre as florestas de Madagascar, não é apenas a luz que desaparece. As certezas também se recolhem. O Ai segue seu caminho silencioso entre galhos antigos, repetindo gestos que não pedem aprovação nem compreensão. Ele não sabe das histórias que inventaram sobre seu corpo. Não entende o peso simbólico atribuído ao seu dedo fino ou ao brilho dos seus olhos. Ele apenas existe, e nessa existência revela algo essencial sobre a natureza. Ela não cria para agradar, cria para persistir. Animais raros costumam carregar esse desconforto. Eles expõem o quanto nossas categorias são frágeis, o quanto nossa tendência de rotular o mundo falha diante de soluções que parecem improvisadas, mas funcionam. O comportamento animal do Ai não segue uma estética familiar. Não respeita expectativas humanas de simetria ou beleza. Ainda assim, cada detalhe do seu corpo é resultado de uma adaptação paciente, moldada por pressões invisíveis e necessidades específicas. Nada ali é excesso gratuito, mesmo quando nos parece estranho demais. No mundo selvagem, a sobrevivência não é um prêmio, é um ajuste contínuo. O Ai não venceu a floresta, ele aprendeu a escutá-la. Onde outros veem apenas madeira, ele percebe alimento. Onde o olhar humano enxerga algo ameaçador, a natureza reconhece eficiência. Essa distância entre percepção e realidade é onde nascem muitos dos segredos da natureza. Não porque estejam escondidos de propósito, mas porque exigem tempo, atenção e humildade para serem percebidos. Criaturas estranhas como essa nos lembram que a adaptação não é sinônimo de perfeição. É uma resposta possível, entre muitas que poderiam ter existido. É um caminho que deu certo naquele contexto, naquele equilíbrio delicado entre energia, risco e oportunidade. Quando esse equilíbrio é quebrado por medo ou incompreensão, o impacto não se limita a uma espécie. A floresta sente, o sistema se ajusta, algo se perde, mesmo que não saibamos nomear exatamente o que. Observar o Ai é perceber que a natureza não segue uma linha reta. Ela experimenta, tenta, erra, ajusta e, às vezes, produz formas que parecem desafiar a lógica humana, mas fazem todo sentido dentro de um ecossistema vivo. Animais raros não são exceções extravagantes, são pistas. Indícios de que o mundo é mais inventivo do que nossos modelos explicativos costumam admitir. Ao longo dessa jornada silenciosa, algo também se transforma em quem observa. A sensação inicial de estranhamento cede lugar a um respeito mais atento. Não porque tudo foi explicado, mas porque nem tudo precisa ser. O mundo selvagem não exige compreensão total para existir, apenas espaço. Talvez seja isso que mais incomoda. Aceitar que alguns mistérios permanecem não por falta de esforço, mas porque fazem parte da própria estrutura da vida.
Assim, enquanto o ai e ai desaparece novamente entre sombras e folhas, fica a impressão de que olhar para a natureza com pressa nos empobrece, que o comportamento animal, quando observado sem filtros de medo ou fantasia, revela narrativas mais sutis sobre adaptação e sobrevivência. Que os segredos da natureza não estão apenas nos lugares distantes, mas na forma como escolhemos interpretar o que é diferente. No fim, não é o ai e ai que aponta para nós, somos nós que apontamos significados para aquilo que não entendemos. E talvez a pergunta mais importante que permanece não seja sobre esse primata raro, mas sobre o olhar que lançamos ao mundo quando algo nos parece estranho demais. O que mudou na sua percepção da natureza ao acompanhar essa história até aqui? Se essa história despertou algo aí dentro, uma curiosidade mais lenta, mais atenta, esse desconforto silencioso de perceber que a natureza é maior do que nossas certezas, então talvez este seja o tipo de espaço onde você se sinta em casa. Ao se inscrever no canal, você ajuda a manter vivas narrativas como esta, que não correm atrás de respostas fáceis, mas escolhem observar, investigar e respeitar a complexidade do mundo selvagem. Deixar um like é um gesto simples, quase discreto, mas ele diz muito. Mostra que ainda existe interesse por histórias contadas com calma, por ciência narrada como descoberta, não como espetáculo. E quando você compartilha este vídeo, não está apenas espalhando conteúdo, está abrindo uma porta para que outras pessoas curiosas, observadoras e reflexivas encontrem esses mesmos segredos da natureza, que raramente ganham espaço. Este canal existe para quem prefere entender em vez de apenas consumir, para quem sente que criaturas estranhas e animais raros não são curiosidades passageiras, mas convites à reflexão. Apoiar esse trabalho é escolher continuar olhando para a natureza com mais atenção, mais respeito e menos pressa. E seguir por esse caminho, com curiosidade consciente, é uma decisão silenciosa, mas poderosa.